Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui e a minha vida não faz mais sentido, cara! Hoje vamos falar do top 10 dos animes de drama. Aqueles animes que você não pode assistir quando você tá meio na bad, cara. Não dá. E os critérios da vez é a interação dos personagens e como eles trabalham esse drama, a quantidade de alívio cômico e como eles usam isso. Aqueles momentos mais leves que deixam a trama um pouco mais suave. A qualidade da execução da obra, como sonoplastia, visual, roteiro e tudo mais. E claro, opinião pessoal, e o roteiro da vez ficou nas mãos do Yurik e créditos a ele, beleza? Porque ele ficou depressivo depois de escrever esse top, cara! Se você tá meio na bad, meio triste, tá precisando abraçar alguém, abrace o Madaki Makura, cara. É tão fofinho, é tão bom. Você consegue uma Madaki Makura aqui na nossa L-Box, assim como camiseta, mangá e tudo mais. Vocês conferem aqui. Confere, cara, confere. E se você está se sentindo sozinho, vem pra nossa ordem secreta, que não é tão secreta assim. Lá nossos grão-mestres vão te receber de braços abertos. Você não vai estar mais sozinho, você vai estar junto com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então entra lá e vamos fazer amigos. Porque amigos é a melhor coisa quando você está triste. Ou fica triloco, também ajuda bastante. Então, antes que eu fique mais triste ainda, vamos nessa. Começa, cara, começa. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Em 10º lugar, já prepara o lenço porque você vai precisar. Com o Arekake no Orgel, Keiichiro perdeu a sua família em um acidente, forçando ele até sair da sua banda. Um dia ele encontra uma pequena androide de modelo antigo jogada no lixo. Ele leva pra casa e tenta consertar a garota, ou o robô, só que parece que ela não tem conserto. Ele tenta levar até numa loja especializada, mas não dá em nada. Ele planeja então jogar ela fora de novo, e vê a androide em sua cozinha preparando o seu almoço. E esse é o início dessa história desse garoto com essa androide sem memórias. Sendo curto e grosso, o Arekake no Orgel é uma história sobre deixar o passado, aceitar o presente e perceber que a vida é muito curta para ser desperdiçada. Não se trata de romance, mas sim sobre dois corações quebrados devido às desavenças da vida, mas que ao se encontrarem, reconhecem que se lamentar sobre isso é besteira e que as tristezas devem ser deixadas apenas no passado. E você não precisa ser um robô para perceber isso. Esse OVA, com apenas 28 minutos, consegue fazer muita coisa que muitos títulos grandes não conseguem. Refletir sobre a situação da nossa realidade em uma obra de fantasia, o que faz a quem assiste se identificar muito com o que ocorre na trama e precisa de um motivo para seguir em frente. Talvez esse anime possa te mostrar o caminho. É uma história curta e simples, mas extremamente competente. E por isso o Arekake no Orgel fica em nosso 10º lugar. Em 9º lugar, apenas deite e chore. Hanbu no Tsukiga Noburu Sora. Após contrair hepatite A, Ezaki Yuichi acaba confinado em um hospital longe de seus amigos e família. Durante a sua estadia, ele conhece uma garota da mesma idade chamada de Akibarika e é logo atraído pela sua beleza, mesmo que sua personalidade não seja tão cativante quanto a sua aparência. Ela é egoísta, tem um mau temperamento e é mandona. Mas conforme os dois vão passando mais tempo juntos, eles acabam se tornando muito próximos e começam a dividir as alegrias de um romance adolescente, mesmo com uma tragédia iminente, já que a saúde de Rika não vai permitir que ela tenha muito tempo de vida. E só por essa sinopse você já sabe pra onde isso vai dar, não é mesmo? Pois bem, o anime conta sobre uma simples história sobre dois jovens que se apaixonam mesmo sabendo do seu trágico futuro. É uma linda, porém triste história sobre aproveitar ao máximo seu tempo que resta, pois cada minuto é importante. No meio da trama também temos o médico responsável pelo tratamento do Yuichi, que teve uma relação similar quando era jovem. E nisso ele acaba se vendo refletido no garoto, acabando até se envolvendo mais do que deveria nessa situação. Fora isso, a história é inteiramente sobre o casal descobrindo o amor. Mesmo sabendo o resultado final da história, ainda assim é extremamente emocionante ver a jornada dos dois. E que conseguem sim ser um dos casais mais fofos que eu já vi. Infelizmente, devido a poucos episódios, a história não acaba desenvolvendo muito bem o resto dos personagens, e forçando até alguns momentos de comédia. Tirando isso, Hanbu no Tsukiga Noburu Sora merece o nosso 9º lugar por sua história trágica e bela sobre amor.
Em oitavo lugar, um ótimo exemplo daqueles animes que ficam extremamente trágicos na segunda temporada. Com vocês, Little Busters Refrain. Riki, Rin, Masato, Kengo e Kyosuke são amigos de infância que sempre estiveram próximos um do outro. Porém, agora eles precisam aproveitar a sua juventude ao máximo, pois Kyosuke está prestes a se formar e dar adeus à vida do colegial. Com isso, ele decide montar um time de beisebol e recrutar mais pessoas para poder realizar um jogo oficial de despedida. Porém, o que Riki não sabe ainda é que cada uma dessas pessoas possui grandes ressentimentos pessoais com a sua vida e que esse mundo possui um grande segredo. E esse é o começo de uma das várias outras obras de adaptações de visual novel da Kei. Little Busters Refrain é possivelmente uma das mais poderosas experiências emocionais que você pode ter na sua vida. E já que estamos falando da segunda temporada, sim, você vai ter que ver a primeira. Tenho que confessar que ela não foi tão bem adaptada, só que vale muito a pena você passar por ela para chegar na segunda temporada, porque aqui o negócio fica extremamente tenso, porque com certeza seu coração vai ser feito em pedaços aqui, se redimindo completamente da primeira temporada, mostrando o verdadeiro significado do universo apresentado de uma forma bem mais consistente em todos os quesitos. E damos um destaque também especial aos personagens e à trilha sonora, são sensacionais. Um excelente final trabalhando muito bem o tema da amizade, sem precisar forçar nenhum melodrama. O que tirou alguns pontos de Little Busters não está mais acima no nosso top foi o seu final alternativo, que não tira mérito da conclusão, mas que com certeza poderia ser bem melhor adaptado. E com isso, ele fica em nosso oitavo lugar. Em sétimo lugar, um anime que eu confesso que eu tive alguns problemas pra assistir, mas se o Uri colocou aqui no roteiro, eu vou dar o meu braço a torcer. Com vocês, Saikano. Shuji e Chise são estudantes do terceiro ano de um colégio em Hokkaido. Mesmo sendo muito tímida, a Chise finalmente se confessa para o Shuji e os dois começam a sair, mesmo que seja de uma forma um tanto estranha. Certo dia, Shuji acaba escapando de um ataque militar aéreo, e enquanto ele está fugindo, ele se depara com uma cena que jamais vai esquecer. Ele vê a sua namorada, a Chise, com uma enorme arma que parece fazer parte da sua mão, atirando nos inimigos, matando um por um. Mostrando que, aparentemente, a Chise é a maior arma destrutiva usada pelo seu país para vencer a guerra. Avisando logo de cara, esse provavelmente é um dos animes mais depressivos feitos até hoje. E é exatamente por isso que ele acaba aparecendo por aqui. E por favor, mantenha todos os objetos cortantes longe de você quando você estiver assistindo esse anime, porque o tema morte é predominante na série. Caos, desavenças, depressão e todos aqueles que você ama morrendo um por um é um assunto muito forte por aqui. Percebemos que a Chise acaba se tornando uma ciborgue e é usada pelos militares para vencer a atual guerra. E a partir desse momento, ela começa a perder a sua humanidade pouco a pouco. Todas suas emoções vão se esvairando junto com a sua vida normal, trabalhando de uma forma muito eficiente sobre esse dilema de se sacrificar para um bem maior. E deixando bem claro, esse anime pode ser um pouco complicado de ser assistido. Ele possui uma narrativa complicada e aposta em muitas metáforas que apenas o público mais experiente da vida vai conseguir assimilar. E isso eu falo até por experiência própria, porque como eu falei no começo, eu não tive uma boa experiência com Saikano, mas isso porque eu vi há quase 10 anos atrás. Por isso que sim, maturidade vai ser um ótimo pré-requisito para assistir Saikano, porque além disso a história fica bem confusa a partir da metade e você vai precisar prestar atenção nos mínimos detalhes. E com isso, Saikano fica em sétimo lugar. E sem piadinhas com Saikano, se é que vocês me entendem. Em sexto lugar, e continuando sem fazer piadinhas, temos EF A Tales of Melodies. Himura Yu é um jovem estudioso que se dedica apenas em manter as suas notas na academia sempre melhores possíveis. Certo dia, ele conhece uma misteriosa garota chamada de Amamiya Yuko, que para sua surpresa reconhece ele de algum lugar. Memórias de uma infância distante, memórias que foram esquecidas, EF é uma coletânea de histórias que se intercalam entre tempos e locais. A Tales of Melodies é mais um daqueles animes que melhoram na sua segunda temporada, já que a sua primeira temporada é o EF A Tales of Memories. E aqui vai ser contada a história de dois personagens misteriosos que fizeram aparição na sua primeira temporada, retratando o ressentimento de um músico que possui uma doença grave e a sua admiradora. Se você nunca viu esse anime, pode esperar uma experiência completamente diferente. Talvez um anime que represente muito bem a sua arte. Uma experiência um tanto única. Em sua primeira temporada, se foca muito mais no romance, e sua segunda temporada muito mais no drama, abordando assuntos religiosos como Deus e morte, tentando trazer novas perspectivas sobre esse assunto. Com tantos personagens e situações diferentes em cada história, fica quase impossível você não se identificar com algum deles.
ou pelo menos sentir empatia, porque se você está consumindo uma história sobre drama, o fator empatia conta muito. Com isso, EF, um anime que com certeza trabalha muito bem sua forma artística, fica em nosso 6º lugar. Em 5º lugar, sim, mais uma obra da Kei. Com vocês, Canon. O de 2006, porque o de 2002 é um lixo. Quando criança, Aizawa Yuichi tem visitado sua prima que vive na cidade com frequência. Porém, algo drástico aconteceu para mantê-lo longe por 7 longos anos. Agora Yuichi retorna, mas suas memórias daqueles dias simplesmente se foram. E aqui vemos a história dele sem as suas memórias e várias outras jovens garotas, todas elas conectadas de alguma forma com o seu passado, se conectando e interagindo com cada uma delas, procurando as suas memórias de infância. Canon, sem dúvidas, é um dos grandes clássicos da Kei. Foi a obra pioneira que introduziu o gênero drama escolar, com sua visual novel lançada em 98. Basicamente, pega um protagonista masculino e várias garotas com seus problemas individuais em um ambiente escolar e pronto! Temos o que é hoje algo bastante comum tanto em visuais novels quanto em animes. A diferença é que, sendo a obra pioneira do gênero, Canon se sobressai com uma história melancólica, única e cheia de significados que foi muito bem conduzido no anime de 2006, produzido, claro, pela Kyoto Animation, porque, sério, a adaptação de 2002 não vejam. Como toda boa obra da Kei, todas as 5 garotas são logo introduzidas de cara, tendo um começo bem lento, porém a história vai avançando e você percebe que existe algo muito errado com o passado do Yuichi, tornando cada episódio uma bola de neve emocional que vai se agravando cada vez mais até atingir o seu clímax a partir da segunda metade do anime, usando muitos elementos de drama e fazendo até algumas gracinhas de vez em quando. Canon vai evoluindo para uma história completamente marcante, que vai fazer você rir, chorar e te lembrar que mesmo que você não consiga mais caminhar, existirão pessoas dispostas a te ajudar em seus sonhos. E com essa mensagem bonita, deixamos Canon em 5º lugar. Em 4º lugar, um filme que com certeza vai fazer você entrar muito na bad. Hotaru no Haka, ou conhecido também como o Túmulo dos Vagalumes. Assim que a Segunda Guerra Mundial chega ao seu fim em 1945, o Japão enfrenta destruição e desespero em formas de bombas americanas. Aqui vemos a história de Seita e sua pequena irmã Setsuko, 2 crianças japonesas das quais suas vidas foram devastadas pela guerra brutal. Após perderem a sua mãe, lar e toda a esperança de um futuro brilhante, as trágicas consequências virão à tona, deixando a vida de Setsuko nas mãos de seu irmão e sua tentativa de fugir pelo país, a fim de buscar uma esperança em meio de tanto caos e destruição. O que deixa a obra mais tensa ainda é que é toda baseada em uma história real. Hotaru no Haka é um dos filmes mais agonizantes que você pode assistir, sentindo na pele a dor e a agonia de ver 2 crianças sem nenhum tipo de recurso lutando pelas suas vidas em meio de uma guerra. E sinceramente eu nem preciso contar mais sobre a sua história. Apenas assista e entre em uma depressão profunda. Como vocês podem ver aí na tela, o filme foi produzido pelo estúdio Ghibli, o mesmo estúdio do tão conhecido A Viagem de Chihiro. E claro, pela sua narrativa sensacional, ganhou vários prêmios. É um filme que só pela sua premissa já dá uma dor no peito. É difícil ver Seita fazendo de tudo para sua irmã não passar fome, enquanto a situação vai ficando cada vez mais caótica. É difícil aceitar a realidade que essas 2 crianças vivem. Elas e outras milhares de pessoas que passam por uma situação semelhante. É muito difícil. O filme consegue trabalhar também não só sua carga dramática, como vários outros simbolismos. E depois de assistir esse filme, você vai perceber o qual o ponto de imbecilidade a humanidade pode chegar. E além de estar em 4º lugar, é um título obrigatório para quem gosta de filmes. Em 3º lugar, o que dizer de um anime que saiu há tão pouco tempo e já considero pacas. Planetarian Chisana Hoshi no Yume. 30 anos após uma falha no programa de colonização espacial, a humanidade está à beira da extinção. Homens conhecidos como Junkers vasculham artefatos e suprimentos nas ruínas das civilizações. O nosso protagonista é um desses Junkers que acaba entrando sozinho em uma cidade perigosa conhecida como a Cidade do Sarcófago. E no centro dela, ele descobre um planetário pré-guerra aparentemente abandonado. Porém, assim que ele entra no local, ele é atendido por uma garota robô chamada de Hoshino Yumemi. Sem nenhum tipo de dúvida, ela revela que ele é o primeiro cliente em 30 anos e insiste em mostrá-lo às estrelas.
sendo que o projetor está quebrado. Sem paciência para aguentar a sua falação, ele acaba concordando em reparar o projetor. E a partir disso, a história segue. Eu sei que tem muitas pessoas que possuem algumas fraquezas com histórias tristes sobre robôs. É um sentimento parecido quando você está vendo alguma obra triste que envolve cachorro. E apesar de curto, é mais uma bela adaptação de uma visual novel produzida por quem? Pela Kay, é claro. Planetarian trabalha com possibilidades. É um conto que irá fazer você pensar em diversos futuros que podem resultar de nossas ações de hoje em dia. Te faz pensar o quão vasto é o mundo que vivemos, mas ao mesmo tempo revela como a menor das ações pode acarretar em um desastroso resultado. O anime é carregado de uma mensagem forte, justamente por se passar uma história trágica, e que no final te deixa com aquele gosto de poderia ter sido diferente, caso a humanidade não fosse tão tola. Além da sua enorme carga dramática, é uma história sim que tem vários simbolismos, brincando muito bem com o conceito de como seria o futuro, e que claro deve entrar no radar de qualquer um que gosta desse tipo de história. Já que é um anime muito recente, em breve vamos falar sobre ele no canal. Então já se inscreve no Projeto LB, que logo mais vamos fazer uma análise super interessante sobre Planetarian. Mas acredite, ele tem todo o mérito para estar em nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, uma obra que vai abalar com o seu emocional. E claro, eu tinha que fazer um mísero trocadilho nesse top, não é mesmo? Com vocês, Tokyo Magnitude 8.0. Uma estudante do ensino médio chamada de Mirai Onozawa está insatisfeita com as circunstâncias de sua família e em um momento de frustração, acaba desejando que tudo seja destruído. Infelizmente, esses desejos destrutivos acabaram tomando forma em um terremoto de magnitude de 8.0. Agora Mirai, junto com seu irmão, precisa voltar para casa em busca dos seus pais, com a ajuda de um motociclista que decide ajudar em uma jornada cheia de desventuras e tragédias. Em meio do maior caos natural que o Japão uma vez já presenciou, o anime é algo especial. Uma história humana contada através dos olhos nus de duas crianças e um adulto que não mede esforços em mostrar a realidade crua que seria caso o Japão passasse por uma situação igual. Sabemos que terremotos acontecem de tempos em tempos, mas nunca houve um desastre como esse mostrado no anime. Pelo menos ainda, porque infelizmente existe essa possibilidade. Fundações vão sendo sorrateadas, prédios são destruídos, pontes caem nos oceanos e a tensão aumenta conforme o terremoto grita furiosamente na cidade. Enquanto casas e pessoas pegam fogo no meio do caos, sobreviventes por toda parte se arrastam de alguma forma para retornar às suas famílias. O anime é um compilado de emoções que retrata o maior instinto fundamental de todo ser humano, a sobrevivência. O realismo que o anime retrata é absurdo, ele choca. E além disso, o Tokyo Magnitude possui uma das formas mais fortes de concluir uma obra. Além de estar em nosso segundo lugar, com certeza vale a recomendação. Em primeiro lugar, solidão, um motivo para existir, um caos interno e completo. Com vocês é NHK Nyokuso. Tatsuhiro Satou é um ex-estudante de 22 anos que largou os estudos para se tornar um hikikomori. Durante seu isolamento, ele começa a crer em várias teorias obscuras sobre conspirações, sendo que uma delas é a teoria que existe uma organização secreta chamada NHK, que seria Nihon Hikikomori Kyokai, da qual possui o objetivo de espalhar a cultura dos niches para todo o mundo, a fim de ridicularizar a sua situação. Bem-vindo à NHK é um drama psicológico que acompanha os dias de Tatsuhiro e suas tentativas de escapar das garras da NHK, enquanto ele inevitavelmente cai no desespero devido à sua fobia social. Afinal, ser um hikikomori é uma doença grave no Japão. Porém, tudo isso muda quando ele conhece a graciosa Misaki Nakahara, da qual lhe informa que ele foi selecionado para seu projeto. Agora Satou vai ter que enfrentar o seu maior medo, a sociedade. O anime traz uma coletânea dos problemas que podemos enfrentar em nossas vidas. Não enxerga o anime como uma simples obra de ficção, mas sim a própria vida, pois NHK é basicamente a realidade em si. Mesmo que você tenha um emprego, amigos ou interesses, não irá mudar nada. Você nunca vai conseguir escapar da solidão caso você não se encontre na sua vida. Problemas sobre o conceito individual e medo de viver são preocupações de muitas pessoas, mas o sentimento de perda de esperança e desespero aparece apenas naqueles que não possuem ninguém para apoiar, ou pior, quando elas esquecem a pessoa mais importante da vida delas, elas mesmas. Ao longo da série você vai vendo que aquelas entidades que o personagem tem medo simplesmente não existem. O Tatsuhiro representa a solidão e o desespero, enquanto a Misaki representa a salvação. Ou aquela pessoa especial que aparece em sua vida milagrosamente para te mostrar o caminho. Apesar de ser extremamente romântico isso,
Vamos ser sinceros que é muita sorte encontrar a sua Misaki da vida, não é mesmo? E claro que a obra desencadeia uma série de outras discussões sobre autoestima, sobre a realidade, sobre o que você quer pra sua vida. E por isso NHK ni Yokuso fica em nosso primeiro lugar dos animes de drama, porque com certeza o anime trabalha de uma maneira fantástica todos esses conceitos que englobam drama. Agora eu quero saber de vocês outros animes de drama que vocês conhecem. Então, por favor, deixem aqui nos comentários também, ok? Se você gostou, já deixa seu like e não esquece de compartilhar pra todo mundo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. E eu vou indo nessa, bom anime, até o próximo vídeo, e agora eu vou abraçar meu travesseiro aqui e chorar um pouco, cara.